Seja bem-vindo a mais um Encontro dos Descobrimentos Online. Hoje estarei entrevistando o Procurador de Justiça Dr. Rômulo de Andrade Moreira, professor de Direito Processual Penal da Universidade de Salvador, Unifacs, membro da Associação Internacional de Direito Penal, da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro fundador do Instituto Baiano de Direito Processual Penal e membro da CJLP, Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. Associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, autor de inúmeras obras, bem como participante em várias obras coletivas. Haja visto sua carreira e experiência, é palestrante em diversos eventos realizados no Brasil. Dr. Rômulo Moreira, bom dia. É uma alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Gabriela. A alegria minha. É um prazer falar com você e com todos. Muito obrigada. Dr. Rômulo, vivemos em uma crise em que a atuação do judiciário tem sido muito importante, inclusive com a utilização do instrumento jurídico da delação premiada. Acredita na eficiência desse instrumento como forma de fazer justiça? Veja, eu queria inicialmente fazer uma observação acerca dessa palavra que eu considero um tanto quanto perigosa, eficiência. Eu sou um estudioso há muitos anos e professor de processo penal. E não me agrada a palavra eficiência, pelo menos do ponto de vista do processo penal. Não gosto de tratar de eficiência no processo penal. Isso me traz a ideia de que os fins possam justificar os meios no processo penal. E isso não é algo salutar. De maneira que eu abomino essa ideia de eficiência no direito processual penal e nos processos criminais. De maneira que eu prefiro falar em eficácia ou efetividade do processo penal. E também não acho que a delação premiada seja instrumento nem eficaz, nem efetivo para a solução de absolutamente nada. A delação premiada é um meio de investigação, não acho que seja um meio de prova. A própria lei estabelece que ela não servirá como base para uma condenação, é um meio de investigação, importante, sim. Creio que ela está sendo banalizado, este meio de investigação. Não acho que a voluntariedade que é exigida pela Lei 12.850, exatamente pelo artigo 4º da lei, esteja sendo, em todos os casos, observado ou observada a voluntariedade. Acho que algumas prisões provisórias estão sendo decretadas para forçar a delação premiada, o que é algo bastante nocivo para o Estado democrático e mesmo para a finalidade da lei, porque, como disse, a lei exige, para que se legitime a delação premiada, que haja essa voluntariedade por parte do delator e que não se prenda para forçar. E o que eu vejo hoje é que as prisões provisórias sejam as prisões preventivas, sejam as prisões temporárias, elas estão sendo decretadas sem nenhuma fundamentação, seja para a garantia da ordem pública, ou seja mesmo para a instrução ou conveniência da instrução criminal, para a aplicação da lei penal. Elas não têm um fundamento concreto baseado nos autos, então me parece que são mesmo para se chegar a uma delação premiada, e isso não se legitima do ponto de vista constitucional, muito menos do ponto de vista legal, e isso me preocupa, porque isso é uma deturpação do próprio instituto da delação premiada. Então, a delação premiada, respondendo objetivamente à sua pergunta, não é um meio eficiente, porque me parece que não há que se falar em meios eficientes para o processo penal. Certo. A sociedade como um todo não está satisfeita com a atuação do judiciário no Brasil, da sua morosidade e da falta de preparação de alguns membros do judiciário. Como vê essa questão? Olha, essa é uma questão muito complexa. A morosidade do Poder Judiciário decorre mesmo
do número de processos, né? Tanto na área civil como na área criminal. E, de certa maneira, há um número também reduzido de funcionários da justiça. Isso, funcionários tanto de juízes, de magistrados, como de serventuários e de toda a estrutura mesmo que envolve o sistema judiciário. Aí eu também me refiro ao Ministério Público, especialmente à Defensoria Pública. A Defensoria Pública no Brasil é um órgão muito desprestigiado pelo poder público, né? Especialmente a Defensoria Pública na área criminal é desprestigiada porque não há vontade política do governante de dotar a Defensoria Pública de uma organização e de uma estrutura capaz de ela funcionar nos moldes de cumprir as suas atribuições constitucionais. Não há esse interesse do poder público, como, por exemplo, há em relação ao Ministério Público, que é o órgão acusador, né? Isso é muito claro quando você vê, por exemplo, querer se retirar a autonomia da Defensoria Pública da União, por exemplo, ou você comparar o orçamento da Defensoria Pública com o orçamento do Ministério Público. Isso é algo bastante perceptível, né? Então, essa questão da morosidade do judiciário passa por esse aspecto. Com relação à questão da falta de preparo de alguns membros, etc., essa é uma questão também estrutural e bem antiga da própria conjuntura brasileira, ou da própria República do Brasil, diz respeito à forma como os membros do Poder Judiciário, e aí a gente pode também estender para os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, das outras carreiras jurídicas, né? Como eles são escolhidos, né? A forma de selecionar esses profissionais. Eu acho que esta forma de concurso público ela está completamente defasada, né? Nós precisaríamos repensar, não apenas ficar copiando modelos estrangeiros, não. A gente precisava discutir mesmo, seja na academia, né, nas universidades, e mesmo entre nós, né, nas instituições, qual a melhor forma de escolha dessas pessoas, né, dos promotores, dos procuradores, dos juízes. Porque concurso público, quer dizer, fazer uma perguntazinha ali, que está numa nota de rodapé, ou está no Código de Processo Penal, de Processo Civil, A, B, C, D, E, qual a assertiva verdadeira, isso não resolve, isso efetivamente não comprova nenhum conhecimento jurídico. É preciso que as pessoas elas passem cursos de capacitação, cursos de capacitação de 2, 3, 4, 5 anos, né? Que cursem matérias não meramente técnicas, né? Matérias interdisciplinares, inclusive sociologia, psicologia, filosofia, outras matérias interdisciplinares. Quer dizer, um juiz, um homem não pode, aos 21, 22, 23 anos, ser juiz de direito, quer dizer, julgar pessoas, ou ser promotor de justiça, acusar pessoas. Quer dizer, isso é algo inimaginável, né? Não é possível. É preciso repensar a própria forma de escolha desses profissionais. Muito bem. Bem, aproveitando que o Dr. Rômulo comentou o número de processos, uma forma de aferir o nível de bem-estar de um país é através da atuação do seu judiciário. De forma que quanto mais processos tivermos, mais se percebe que a sociedade está enferma, ou seja, está doente. Sendo que hoje temos mais de 106 milhões de processos no Brasil, em contraposição a outros países com muito menos processos e por vezes até com mais população. Como justifica essa situação? Olha, hoje a sociedade ela se acostumou a uma judicialização dos casos, né? Hoje, qualquer conflito você leva ao judiciário.
Isso muito é culpa um pouco da Constituição de 88, né? Me parece. Então, qualquer interesse constrangido, qualquer interesse contrariado, você bate as portas do Poder Judiciário. Né? Estão aí os juizados especiais cíveis. Eu estou falando da área civil, que não é nem a minha área. Né? O meu campo de pesquisa é penal e processo penal, especialmente processo penal. Isso leva, evidentemente, a uma sobrecarga de trabalho, claro. Né? Então, é preciso que encontremos uma solução para isso. E me parece, nada obstante, repito, não sei exatamente o meu campo de trabalho, me parece que isso passa pela mediação, né, pela solução de conflitos, mas na área extrajudicial. E eu acho que o novo Código de Processo Civil, que está, ao que parece, se não houver nenhum percalço, me parece que entra em vigor o ano que vem, em 2016, me parece que o novo Código de Processo Civil dá muita ênfase a essa questão, né, da mediação, da conciliação, a fim de que tantas causas, né, não cheguem às portas do Poder Judiciário, não abarrotem mais ainda os nossos juízes. Né? Isso na área civil. Na área penal, a situação é mais grave, né? É mais delicada, eu diria, porque o consenso no processo penal deve ser visto com muito cuidado, porque nós estamos tratando aqui de coisas diferentes. Né? O conteúdo do processo penal é completamente diferente do conteúdo do processo civil. A gente não pode fazer esse tipo de comparação. Né? Não se pode conciliar no processo penal como se concilia no processo civil, porque aqui não há esse conflito de interesses que há no processo penal, não há essa pretensão resistida. Aqui é uma outra história, uma outra conversa, não há lide, enfim. Mas, do ponto de vista do processo civil, acho que a solução passa exatamente pelos acordos extraprocessuais, para desafogar o Poder Judiciário. Certo. As provas são elementos fundamentais para absolvição ou condenação. No entanto, nos últimos anos temos assistido às falsas provas como um instrumento muito comum e com isso fragilizando muito a nossa justiça. Como poderemos alterar essa realidade? Olhe, essa questão das falsas provas, o que mais me preocupa, e eu aqui saliento mais o processo penal, o que vem me preocupando bastante é a utilização nos processos criminais, nas ações penais, nos feitos criminais, nos casos penais, a utilização dos elementos colhidos na fase investigatória, como se tais elementos fossem provas, né? Fossem verdadeiras provas. Isso a partir de uma interpretação absolutamente equivocada do artigo 155 do Código de Processo Penal, que sofreu uma alteração em 2008, numa reforma pontual que houve. Né? Há uma confusão muito frequente, feita tanto na prática como na jurisprudência e na doutrina, entre ato de prova, né, e ato investigatório. Durante a investigação criminal, isso eu vou dizer muito rapidamente, né, porque, enfim, é uma matéria complexa, durante a investigação criminal, durante o inquérito policial, quer dizer, o trabalho policial, ali não se produz prova. Né? Ainda que se ouçam testemunhas, ainda que sejam ouvidas testemunhas, ainda que o indiciado seja ouvido, né, a vítima, etc., ali não são provas que são produzidas. Né? Ali são atos investigatórios. E como não há o exercício, né, da ampla defesa, né, como ali não há um devido processo legal, quer dizer, o indiciado não está acompanhado de um advogado, não se exerce o contraditório, você não pode dar ares de prova àquele ato que foi praticado em uma delegacia de polícia, por exemplo. De maneira que aquele ato investigatório não pode fundamentar uma sentença condenatória, por exemplo. Não pode ser
não pode ter valor probatório aquilo que foi produzido em uma investigação criminal, não só em sede policial, mas mesmo investigação criminal levada a cabo, por exemplo, pelo Ministério Público. Não pode. Então, isso eu posso, pegando aí o mote de sua pergunta, chamar de falsa prova, enfim, entre aspas, né? Porque não é prova. Se não é prova, é uma falsa prova, né? E eu vejo isso muito comumente, quer dizer, os juízes fundamentando a sua sentença em atos investigatórios, quer dizer, como eles não encontram elementos probatórios, quer dizer, produzidos durante a instrução criminal, eles acabam fundamentando a sua decisão em meros elementos informativos colhidos durante a instrução preliminar, quer dizer, durante a investigação preliminar, durante a fase investigatória. E uma outra coisa, para falar em falsas provas, é uma questão das falsas memórias, né? Que também me preocupa bastante, porque em razão mesmo, já lembrando da sua pergunta anterior, em razão mesmo desta morosidade da justiça, que atinge também a justiça criminal, hoje o que nós presenciamos é um distanciamento desde a prática do fato até a ouvida das testemunhas, o que prejudica em muito a, a recordação, por assim dizer, da testemunha. A memória fica bastante prejudicada, o que acarreta um esquecimento dos fatos por parte da pessoa que irá depor, não só da testemunha, como da própria vítima, o que nos leva ao que chamamos de falsas memórias, a prejudicar o depoimento, né? Causando um enorme prejuízo, porque pode levar a uma condenação injusta, porque muitas vezes essas testemunhas são levadas a erro pelos próprios atores processuais, seja pelo juiz, seja pelo Ministério Público, né, que fazem perguntas dirigidas a essas testemunhas ou à vítima, fazendo com que elas afirmem determinadas coisas que, na verdade, não são aquelas que condizem com o que efetivamente ocorreu. Isso se dá tanto quando elas depõem, quando há algum tipo de reconhecimento de pessoa. Isso é muito preocupante. São chamadas falsas memórias, é preciso que nós atentemos para isso. Uhum. Que poderes considera que o Ministério Público deveria ter para conseguir diminuir a criminalidade, que avança de dia para dia, colocando em risco até a estabilidade democrática, levando-se em conta as questões de alta corrupção existentes no mais alto nível dos poderes constituídos? Olha, eu não acho que o Ministério Público tenha que ter poder nenhum. Não acho que nenhuma instituição tem poder para combater a criminalidade. Nem Ministério Público, nem polícia, nem poder judiciário. Não é? Criminalidade não se combate com poder. São outras formas que existem para o combate à criminalidade. A criminalidade é um fenômeno muito complexo para ser combatida com poder, né? E o Ministério Público definitivamente não tem essa possibilidade, né? E tem outras atribuições, mas evidentemente que o Ministério Público tem um papel importantíssimo. Eu sou membro do Ministério Público e tenho essa visão, tem um papel fundamental, um papel constitucional muito importante, e a atribuição do Ministério Público foi reconhecida, uma das atribuições do Ministério Público foi reconhecida agora em maio deste ano 2015 na Constituição. Dentre as suas atribuições, me parece uma atribuição legítima e autorizada pela Constituição, a mim sempre me pareceu, a de investigar, a investigação criminal, né? Então, eu creio que esta atribuição, se bem utilizada dentro de parâmetros estabelecidos por lei, e falta uma lei ordinária para isso, né? Para balizar esta investigação, para disciplinar, né? Se esta atribuição for utilizada efetivamente dentro de parâmetros legais, me parece um instrumento bastante importante, né? Não para exatamente combater a criminalidade, mas para apurar infrações penais ao lado das autoridades policiais. Uhum.
Então, seria esse cuidado junto à investigação que sugeriria para criar uma solução no sentido de reduzir a criminalidade? Porque acabou sendo a minha próxima pergunta, qual seria a sua sugestão para a resolução desse problema, então, que a gente tem vivido na sociedade? Olha, solução eu não tenho. A solução para reduzir a criminalidade, realmente eu não tenho. O meu conhecimento teórico e prático é muito reduzido, né, para fazer esse tipo para dar uma resposta, né? Enfim, eu tenho apenas uma certeza, é até meio assim, é uma pretensão minha dizer isso, mas eu tenho uma certeza. Eu acho que a solução da criminalidade não passa pelo direito, não passa pelo direito, pelo menos pelo direito penal. Não passa pelo direito penal nem pelo direito processual penal. Não adiantam. Isso é até um lugar comum que eu estou dizendo, né? Não passa por leis penais, etc. Né? A criação de novos tipos penais, construção de penitenciárias, de presídios, prender mais pessoas. Né? Isso tudo não vai resolver, eu estou convicto disso, e eu tenho 25 anos de Ministério Público, sempre na área criminal, então eu tô bastante certo disso, porque a minha profissão, né, o meu dia a dia, o meu labor demonstraram isso. Né? Eu tenho a impressão essa questão da criminalidade, da violência urbana, etc., tem causas bem mais profundas, né? E acho que a gente tem que resolver outros problemas, né? São também lugares comuns, o que eu vou dizer, né? Questão social, educação. Você veja que nós não podemos ter ainda esse sistema carcerário que nós temos, né? Essas penitenciárias imundas, né? Degradantes, colocar pessoas onde nós colocamos. Não é possível que essas pessoas saiam é, é, e nós queiramos que essas pessoas convivam é, em, em sociedade. Não é possível. Né? Então, não é possível que nós queiramos que jovens cresçam, né, civilizados, entre aspas, né, civilizados, sem um mínimo de educação, né, com boa formação física, educacional, moral, etc. Quer dizer, se a gente não dá esse tipo de suporte a alguém em crescimento, em fase de crescimento, como a gente pode exigir, por exemplo, que eles cumpram as leis? Né? É muito difícil. Então, querer resolver essas questões simplesmente com cadeia, né, com polícia, com algemas, etc., isso evidentemente que é uma ilusão. É uma ilusão. Uhum, sem dúvida. E aproveitando então também um pouquinho do que tem passado nos últimos tempos, a questão do encerramento de inúmeras escolas no Brasil, e a questão dos próprios alunos estarem indo contra isso, é um pouco um reflexo de que talvez a sociedade esteja valorizando realmente a educação, não é? A estabilidade de uma sociedade nesses meios, e não através da punição subsequente da falta de educação e da falta de estrutura. Porque essa meninada, principalmente esse pessoal de São Paulo, que está sentindo isso aí agora, a gente está vendo esse movimento em São Paulo, né, das escolas, né, as pessoas ocupando as escolas, esse pessoal está sentindo, né, está sentindo na pele, né, essa coisa absurda, essa crise educacional. Né. Eles estão perdidos, estão sem saber o que fazer. Né? E qual foi a solução? Ocupar as escolas. Né? E nada se faz. Né? Há uma crise. Né? Minha preocupação é muito grande, porque não há uma solução a curto e médio prazo. Não há. O que esses meninos vão fazer? O que eles vão fazer? E nós vamos exigir o quê deles? Né? Cumpram as leis? É só assim fácil? Como? Muito complicado.
Bem, doutor Rômulo Moreira, para nós concluirmos, eu vou pedir que partilhe conosco um episódio da sua vida profissional que o tenha marcado. Veja, logo no início bem no início da minha carreira, né, bem jovem, eu fui nomeado promotor de justiça em uma cidade do interior, aqui da Bahia. E eu fui fazer o meu primeiro júri, né? Meu primeiro júri. E eu estava com muita vontade, né? Como todo jovem, com muito elan e com muita vontade de condenar, né? Porque naquela época eu tinha muita vontade de condenar, né? E fui muito preparado para o júri. E esse réu, ele era uma pessoa que estava sendo acusada de ter matado outra pessoa, né? Eu tinha todas as provas realmente que ele tinha matado alguém, tinha prova material do crime, ele tinha confessado o delito, havia testemunhas, ele tinha matado um sujeito com uma foice, né? Havia uma briga, tinha havido uma briga na área rural, ele tinha matado o sujeito com uma foice. Não tinha dúvida com relação à autoria nem à materialidade do crime, ele até tinha confessado, como eu disse, testemunhas, etc. Ele já estava preso na cadeia pública há um ano. Quando eu cheguei na comarca, ele já estava preso há algum tempo, passou mais um tempinho preso, né? E era um sujeito absolutamente tranquilo. Não tinha antecedentes, nada. Estava tranquilo, ele tinha uma excelente convivência na cadeia. Já tinha até havido 2 ou 3 fugas, ele nunca tinha fugido, ele nem ficava mais na cela, atendia telefone, era aquele sujeito tranquilo, né? Ajudava o delegado, varria a cadeia e tal. Não tinha nem... Era um sujeito tranquilo. Bom, então eu agilizei o processo para fazer o júri e fiz o júri com um advogado, um advogado bastante conhecido na região, que estava advogando de graça para ele e tal, né? Um senhor já, né, bem experiente, e fez o júri. Naquela época, a gente ainda contava os 4 a 7 votos. Hoje a gente não conta mais os 7 votos. E ao final, o resultado, o veredito, foi 4-3, né? 4 votos pela absolvição e 3 votos pela condenação. Portanto, o réu foi absolvido por 4-3, né? Naquela época, nós tínhamos que justificar ao Procurador-Geral de Justiça, ao chefe do Ministério Público Estadual, justificar por que nós não recorríamos quando havia alguma sentença absolutória. Era um absurdo, uma coisa louca, né? E então eu fui para casa e enfim, eu não queria recorrer, mas eu estava na dúvida e tal, mas eu tinha aquela imposição legal de recorrer ou justificar porque eu não tinha recorrido, né? E, enfim, eu fiquei nesse drama, recorro ou não recorro, e eu estava no estágio probatório. Quer dizer, eu não tinha ainda sido titularizado promotor de justiça. Imagina que eu tinha que justificar, né? Bom, então eu me aconselhei com algumas pessoas, especialmente com meu pai, que era promotor de justiça também, mais velho, obviamente, e resolvi recorrer, né? Fiz a petição ao procurador-geral, dizendo que eu iria recorrer do júri, e fui ao cartório no dia seguinte para apresentar o recurso. Quando eu fui ao cartório, eu encontrei o réu lá. Ele estava solto. Ele já estava solto. Ele saiu do júri solto. Foi absolvido, foi solto. E ele estava lá com uma mala. Uma mala velha e tal. E conversando com o escrivão. E o escrivão estava preparando alguma certidão para ele. Quando eu cheguei, eu cumprimentei ele, porque nós já tínhamos ficado amigos, conhecidos, porque eu sempre visitava a delegacia de polícia para ver os presos, né? E eu conversei com ele, nem me recordo o nome dele, né? Conversei e tal, como vai?
Ele disse, tudo bem, eu fiquei muito contente que eu fui absolvido e eu estou indo para São Paulo. Meu irmão me chamou, eu vou trabalhar com ele na construção civil, já estou tá tudo certo e tal. E aí eu vi aquela cena, né? Ele com a mala, o irmão tinha mandado uma grana, ele ia comprar a passagem, já tinha comprado a passagem, ia para uma cidade vizinha para comprar a passagem para viajar. E eu com o recurso na mão, para apresentar o recurso. Quer dizer, aquilo ia acabar com a vida do cara. Porque eu ia pedir para ele não viajar, e talvez ia pedir para ele a prisão, para ele aguardar preso o recurso, porque ele ia sair, ele ia viajar, entendeu? Então aquilo foi terrível para mim. Eu não apresentei ali imediatamente, saí, fui para o meu gabinete, mas eu tinha que decidir aquilo em frações de segundos, porque ele já ia sair para ir para a cidade vizinha pegar o ônibus. Né? E eu tinha que pedir a prisão dele. E aí me passou um monte de coisa pela minha cabeça, porque eu estava em estágio probatório, né? Passou a minha carreira, né? Enfim, e qual foi a minha decisão? Isso é verdadeiro, né? Isso não é história. Isso é verdadeiro porque está nos autos e tudo. A minha decisão foi não recorrer. Não recorrer. Eu não recorri, aí eu fiz uma outra petição ao Procurador-Geral, dizendo que a decisão tinha sido apertada, 4-3, né? Ele tinha tido 4 votos pela absolvição, o advogado tinha convencido, enfim, aí eu fiz lá uma petição e acabou não acontecendo nada comigo. Sou promotor, sou hoje procurador de justiça, deu tudo bem. É isso aí. E ele nunca mais teve problemas também. Então, Lá em São Paulo, tomara que ele tenha progredido aí na profissão. fantástico. Bem, doutora Rômulo Moreira, obrigadíssima por partilhar essa história fantástica. Com certeza teve muito mais episódios fantásticos, mas infelizmente a gente aqui não pode alargar para muito mais. Mas concluímos assim a nossa entrevista. Muito obrigada por participar conosco e continuação de muito sucesso na sua carreira e parabéns pelo trabalho. Obrigado eu.